a partir do 16. Abacuque, capítulo 3, a partir do 16. Posso ler? Então vamos lá. Abacuque ouvindo Deus, tá? O meu ventre se comoveu e a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos diante da santidade de Deus, não é? E estremeci dentro de mim. No dia da angústia, descansarei quando subir contra o povo que invadirá com as suas tropas. Porque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que a ovelha da malhada sejam arrebatadas, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como das servas, que fará andar sobre as águas. Amém. Meus irmãos, eu sempre ouvi mensagens, preguei sobre esse texto, mas eu nunca tinha tido a revelação que eu vou passar para vocês. Eu sou muito curioso com a Bíblia, e ontem eu estava aqui, ouvi uma palavra deliciosa, e eu escrevi uma frase da pregação de ontem. O pastor liberou aqui para o doutor falar, doutor Dudu, que é o nome do meu pai, Eduardo. E ele falou assim: você precisa resolver primeiro nos céus, para depois resolver aqui na terra. Eu guardei, eu estou levando. Eu não sei se ele está aqui, mas avisa ele que eu vou pregar. Mas eu sou muito curioso. E Deus, Ele vai derramando a sua palavra nas nossas vidas. O que eu consegui enxergar, talvez você nunca observou isso, que eu vou falar aqui agora. A primeira pergunta que eu quero fazer para você: você é de observar o nível da sua fé? Você observa? Ou larga para lá? Vamos fazer uma analogia do mundo. O mundo hoje, todos os meios de comunicação trabalham para roubar a sua fé. Todos os meios. Acabar com a fé na família, acabar com a fé em Cristo, na palavra, acabar com a fé na igreja, acabar com a fé no pastor. A única ferramenta que o pastor tem para trabalhar com a igreja é a fé. A ferramenta de trabalho do pastor é a fé. Você já parou para pensar isso? Então, quando o pastor fala assim: Deus vai te abençoar, e você fala daí: ah, não é bem assim não. Você já pensou em que lado você está? Você já parou para pensar de que lado você está quando o pastor falou assim: ó, eu vi o céu aberto aqui hoje. Eu vi o pastor dessa igreja ministrando. No final da mensagem, Deus o usou para falar sobre o tempo. O tempo que nós deixamos de dar para Deus. E quando ele falou aquilo, o que causou em você? Quando ele falou assim: aumente 1 minuto. Irmãos, pare e pensa. O pastor só tem a fé
A ferramenta de trabalho do pastor é a fé. A ferramenta de trabalho de um ministrante é a fé. Se eu estou aqui ministrando, se nós estamos aqui no culto, você só pode sair de casa para cá pela fé. Você está vendo Deus? Você está vendo o Espírito Santo? Você está vendo Jesus? Mas a certeza um dia bateu no teu coração, que é a fé. A certeza das coisas que não se veem. Você crê, você tem a certeza que você veio aqui, você não está vendo, mas você veio adorar, servir, exaltar, glorificar, magnificar o nome do Senhor Jesus. Eu pude ter uma compreensão sobre esses 3 capítulos. Foi uma forma, Deus falou muito comigo, muito. E logo no início, Abacuque começa a falar o que estava acontecendo, e não é diferente o que está acontecendo aqui agora. No capítulo 1, ele fala o seguinte, no versículo 2, ele fala assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade, e não fazes ver isto ao opressor? Pois que destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e a justiça se manifesta distorcido. Ele começa a clamar por solução. O nosso país passa por momentos destes. Parece que nós estamos contando a história do nosso país atualmente. Falta de justiça, o grande passando por cima do menor. Momento difícil, parece que até eu brinquei com os meninos que estavam comigo, que eu iria pregar o seguinte: o remédio é pior do que a doença. Depois você vai ver, o remédio é pior do que a doença, preste atenção. Nós estamos em momentos assim. Você viu que o Brasil jejuou e orou? O Brasil desceu, os crentes entenderam, começaram a jejuar pelo Brasil, e começou a aparecer só coisa ruim. O nosso Moro, que a gente esperava, o que foi aquilo? O Congresso se rebelando contra os brasileiros, o STF, nós estamos estupefatos. O que adiantou a nossa oração? Adiantou o quê? E ele ora aqui: Senhor, as leis se afrouxam, a justiça nunca se manifesta, o ímpio cerca o justo, e a verdade, quando se manifesta, manifesta-se distorcida. Irmão, você já viu o que é pior, a mentira ou a verdade distorcida? A verdade distorcida parece verdade. Acaba que o resultado são ruins, tanto a mentira quanto a verdade. Mas para você desfazer uma verdade distorcida, é complicado. E ele está falando sobre isso aqui. A verdade, quando se manifesta distorcida. Nós estamos em momentos assim no Brasil. Usa uma verdade para estourar
o que é verdade, uma verdade distorcida para desmanchar a verdade. As leis estão frouxas. Meu pai, aos 72 anos, ele estava se formando em direito. E ele falou que em cada lei de execução penal existe uma frasezinha para libertar a pessoa. As leis se afrouxam. As leis se afrouxam. Isso me angustia. Isso te angustia. Mas aí Deus responde. Olha só a resposta de Deus, que eu não vou me demorar tanto aqui. Olha só a resposta de Deus. Ô Abacuque, você está pedindo uma resposta? Eu vou te dar uma resposta, Abacuque. Levantarei os babilônios e os caldeus, e eles virão sobre os ímpios de Judá. Aqui é que eu quero chamar a sua atenção. E aí Abacuque olhando, mas Senhor, o Senhor vai levantar um povo duro, o Senhor vai levantar um povo que destrói. Senhor, o Senhor vai levantar um povo que acaba com tudo. O Senhor vai levantar um povo que vai destruir tudo. Irmãos, e essa visão eu nunca tinha tido. Nunca. Por isso que eu perguntei para você, qual o nível da sua fé? Você preserva a fé? Você preserva o que Deus te dá? Você preserva em qualquer circunstância? Pois nesses capítulos aí está escrito: o justo viverá pela fé. E ele fala isso preparando para o que ele vai falar no final do texto. Ele fala preparando para falar o que nós tanto pregamos. Ainda que não haja fruto na videira, e o da oliveira minta. Ele fala preparando: o justo viverá pela fé. O que ele está? Ele começa a conversar com Deus e ele fala assim: Senhor, o povo é duro, nós já estamos sofrendo, agora o Senhor vai levantar os caldeus. Os caldeus destroem tudo. Os caldeus destroem as casas, destroem o povo. Os caldeus acabam com tudo, Senhor. E aí no meio ele fala assim: mas o justo viverá da fé. O que ele está falando? Aconteça o que acontecer, o Senhor é maior. Aconteça o que acontecer, o Senhor é maior. Aconteça o que acontecer. E ele começa a descrever e vai falando. E quando ele chega lá no curral, ele está falando exatamente assim, ó. Eu falei que eu não ia demorar, mas se você pegar essa palavra aí, vai mudar a sua vida. Você não pode deixar Satanás roubar a sua fé. Irmãos, preste atenção, preste atenção. Sem fé é impossível, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Meus irmãos, pare e pensa. Se sem fé é impossível agradar, com fé nós vamos agradá-lo. E aonde é que Satanás, você já percebeu, qualquer problema que alguns crentes, não todos, mas alguns crentes têm, a primeira coisa que ele fala: não sou crente mais. Por que você não é crente? Não, aquele irmão lá olhou para mim aí inventa um monte de coisa. Ele não está entendendo que Satanás está roubando a fé. Ele está deixando o melhor pelo pior. Ele está deixando o mais forte pelo mais fraco. Ele está deixando a fonte pelo poço roto. Aconteça o que acontecer, você precisa falar o que Abacuque falou. Senhor, esse povo virá. Esse povo é o Senhor quem está levantando. Senhor,
Esse povo vai acabar com tudo. Esse povo vai acabar com as vacas. Esse povo vai acabar com a azeitona. Esse povo vai acabar com a uva. Esse povo vai acabar com tudo nessa terra. Mas eu quero falar uma coisa para o Senhor. Olha aqui, ó Deus. Olha aqui, eu quero falar uma coisa para o Senhor. Se é o Senhor que está fazendo, eu fico com o Senhor. Se foi o Senhor que falou, eu fico com o Senhor. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Quem pode falar isso comigo aqui agora? Deus não te vê segundo as circunstâncias que você está vivendo. Deus não te vê segundo as circunstâncias que você está passando. Pastor, qual o segredo? O segredo é o segredo de Abacuque. Ainda que a oliveira minta, ainda que o Senhor levante esse povo, ainda que o Senhor levante esse povo, acaba com a oliveira, acaba com a videira, acabe com a videira, acabe com as vacas no curral, nos currais. A pobreza vai tomar conta aqui, mas é o Senhor que está falando. Então vou me alegrar em Ti, confiar em Ti, porque o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Deus tem, aleluia, quem pode glorificar aí? Aleluia. Essa palavra está me impactando. Ela tem mexido comigo. E eu falei a verdade. Se nós confiarmos no Senhor, Ele virá ao nosso encontro. Se você confiar no Senhor, Ele vem ao seu encontro. Qual é a guerra, pastor? A guerra é você não perder a fé. Não trocar a fé por dinheiro, não trocar a fé por bens, não trocar a fé por nada nesta vida, pelos problemas. Quantas pessoas trocam a fé pelos problemas? Eu fiz um compromisso com Deus, nem que seja rastejando. Eu vou em sua direção. Pode ser rastejando. Eu vou na direção de Deus. Em qualquer circunstância, eu vou na direção de Deus. Hoje a gente anda até num carro bom. O carro é bom. Mas já andei a pé para a igreja. De bicicleta para a igreja. De fusquinha para a igreja. A gente tinha um Chevette que a gente chegava, parecia linguiça defumada quando chegava na igreja. Colocava os perfumes e tal, quando a gente chegava 30 quilômetros para chegar na igreja. Eu estava falando isso para o Senhor. Ainda que a oliveira minta. Ainda que não haja vaca nos currais. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Quem é que te salva é Deus. Quem te justifica é Deus. Quem perdoa os seus pecados é Deus. Quem muda a tua história é Deus. Quem cuida de você é Deus. Quem caminha com você nessa vida é Deus. Porque Ele levou Jesus, mas Jesus falou: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, se é para Jesus, vamos fazer uma coisa bonita. É Deus quem cuida de ti. É Deus quem cuida da tua família. É Deus quem cuida de você. Sou filho de uma mãe que a mãe dela fugiu lá no Mato Grosso com outro homem. Ela ficou com o pai, a mãe fugiu com os filhos que mais amava. E ela ficou com o pai. O pai doente veio para Goiânia se tratar. Ela tinha 9 anos. Morreu. Não ela, o pai.
ficou trabalhando na casa dos outros. E um dia ela entrou numa igreja. Minha mãe morreu tem 4 anos, vai fazer 5 em julho. E sempre quando eu estava com ela, ela falava comigo: meu filho, cuida bem da igreja, porque a igreja é a porta dos céus aqui na terra. E ela ficou sozinha, de casa em casa, andando de casa em casa, trabalhando, sendo humilhada, geladeira com cadeado. Ela, para tomar um pouquinho de leite, moça, tinha que furar escondido com alfinete, tomava, deixava vazio lá. Apanhando. Um dia entrou numa igreja, conheceu Jesus, e ela contava chorando para a gente, toda vez: Jesus mudou a história da minha vida. Irmãos, minha mãe foi para Israel, Estados Unidos, sentou na mesa com presidentes de convenção. E toda vez ela falava o Salmo 113, o Senhor tira o homem do monturo e faz assentar-se com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. E ela, quando eu chegava em casa, o que eu sinto falta da minha mãe é que ela não queria saber se eu tinha dinheiro, qual é o carro que eu tinha. Ela não queria saber de nada disso. Ela colocava a minha cabeça no colo dela e ficava passando a mão na minha cabeça, abençoando a mim, a pastora Késia, o Paulo Victor, o Mateus Vinícius, Lucas Gabriel. Nos dias dela morrer, 3 dias antes, eu estive com ela no hospital. Ela só falava isso: Deus, abençoa o Paulo, abençoa a Késia, abençoa o Mateus, abençoa o Lucas, abençoa o Paulo Vitor. Aí engrenava nos outros filhos, e netos, e genros. E sempre falando comigo: cuida bem da igreja. A igreja é a porta dos céus aqui na terra. A igreja é a porta dos céus aqui na terra. Quem cuidou da minha mãe? Quem? Foi Jesus. Quem cuida de você? É Jesus. Que você possa ter essa fé de Abacuque. Vai acabar tudo, porque o Senhor já falou que vai acabar, vai levantar um povo que destrói tudo. Mas ainda que isso aconteça, a minha confiança está no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, pensa comigo, salvação? Se o povo estava vindo destruir tudo. Mas tu és o Deus da minha salvação. Deus não tem compromisso com o Brasil. Deus tem compromisso com a igreja que está no Brasil. Quer saber onde está escrito? Se o Brasil que se chama pelo meu nome, é isso? Se o Brasil que se chama pelo meu nome, é isso? Ô irmão, Deus tem compromisso é com você, rapaz. Se este povo aqui, ó, que veio aqui hoje na segunda me buscar, se humilhar, orar, desejar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, o meu povo, o meu povo, o meu povo, o meu povo vai sarar essa nação. Deus abençoe. Um abraço a todos. Obrigado pela confiança. Paz.